um grande sacrifício. Foi preciso um grande sacrifício. E esse sacrifício, pode jogar lá, Claudinho. Esse sacrifício, quem está ali, ó, foi preciso Jesus vir à terra. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Foi preciso o Senhor Jesus vir na terra, nascer, né? E passar, né? Aqueles 33 anos sobre a terra. E ali o Senhor Jesus passou por várias provações, né? E ensinando muito o povo e fazendo a obra do Pai. Então, eu quero que você bote aquela passagem de Mateus, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus está aqui, irmãos. Glória a Deus. A passagem que fala do nascimento de Jesus, que diz: eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e estes chamarão o seu nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, nessa passagem, nessa primeira passagem, a gente vê, né, que Deus, ele precisava enviar alguém na terra, né? Então a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer que ele pudesse oferecer esse sacrifício, né, para que nós tivéssemos o direito da salvação. Né? Deus precisava enviar alguém. Então, como ele não viu ninguém na terra que era, né, que ele poderia fazer isso, ele pensou: eu vou enviar o meu filho. Mas para que ele enviasse o filho dele, foi uma peleja também, né? Porque Deus, ele escolheu quem? Maria, não foi? Maria era noiva de José. Maria era virgem, né? E foi até como é que eu posso dizer? Um desacerto, né? Naquela ocasião, com aquelas pessoas que contendiam, que achando que, como Maria, uma mulher que era virgem, né, poderia ter um filho, né? Mas foi o Espírito Santo de Deus, né, que visitou Maria, e ali ela engravidou. Na verdade, passaram por muita dificuldade, por muita peleja, por muita luta, mas, né, Deus foi dando vitória, né? Deus a cada dia enviava o anjo para falar para onde que eles tinham que ir, porque Jesus, desde o dia que ele nasceu, ele foi perseguido. Não é verdade? Ele foi perseguido, e muito perseguido mesmo. E aí, vamos lá no 2, que fala sobre a humilhação. Está lá em Filipenses 2, né? Vou falar muito não, para as horas... Filipenses 2. Glória a Deus. Então Jesus, quando ele nasceu da Virgem Maria, né, nós sabemos que ele foi muito perseguido, como eu já falei. E ele, daquele processo todo que ele passou, né, naquela caminhada ali, Jesus, quando ele já estava, né, um homem formado, né, fazendo a obra do Senhor, do Pai. Até tem um versículo que fala na Bíblia, né, que é onde Maria e José perderam seu filho numa festa, né? Então, desde os 12 anos de idade, Jesus, né, ele já se preocupava em fazer a obra do Pai, não é verdade? Então, eles estavam como Marta, né, desapercebido, lá no meio daquele povo, daquela multidão, todo mundo andando, e conversa vai, conversa bem, e acabaram esquecendo do filho, não é verdade? Mas quando deram por fé que o filho tinha ficado para trás, eles voltaram e encontraram ele pregando a palavra de Deus. Coisa linda, né, irmãos? Então, aí nesse versículo aí, Jesus fala, né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de
né? Não, perdão, irmão. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, Jesus, como o próprio Deus, sendo o próprio Deus, Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ele poderia fazer todas as coisas, irmãos. Mas ele deixou esse exemplo para nós. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque se Deus não tivesse feito esse sacrifício, nós hoje não estaríamos aqui. Não estaríamos, não. Mas ele deixou esse grande exemplo para nós seguirmos, né? Que ele, como o Deus, como o verdadeiro Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele fazia tudo, ele pregava, ele curava enfermo, na verdade expulsava demônios, ele libertava aquele povo, aquela multidão. Então, Jesus, ele poderia muito bem, né, falar assim, eu posso fazer todas as coisas, eu faço. Não, mas ele se humilhou. Mas para que isso que ele fez isso, irmão? Para deixar o exemplo para a gente, né? Nós estamos aqui nesse culto abençoado, um culto glorioso, onde o Espírito Santo está presente, né? Está falando conosco, né? Mas a gente não pode se gabar. Eu falei, eu não falo nada. Que a gente às vezes tem mania de dizer tudo é eu. Mas eu sem Jesus eu não sou nada. A igreja sem Jesus não é nada. Se o Espírito Santo de Deus não falar na nossa boca, a gente fica com a boca trancada, fechada, irmãos. Então, essa passagem aí é para nos ensinar, né? Nos ensinar como nós temos que ser, porque Jesus disse que nós temos que ser imitadores dele. Não é verdade? Nós temos que a cada dia descer, igual um hino, louvor que nós cantamos aqui essa semana. Quando Thaís, eu não gravo muito não. Eu cresci descendo, né? Então, Jesus, ele ensinou dessa maneira. Eu subi descendo, não é verdade? Então, para subir primeiro, a gente tem que descer. Como Jeremias diz, né? Vai, sobe e desce a casa do olheiro, porque ali eu falarei contigo. Não é verdade? Então, irmãos, nós precisamos aprender muita coisa. Nós precisamos aprender muito com Deus, porque Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, o 3, né, que fala a maior prova de amor, né? Deus, ele fez, fazendo tudo isso por nós, irmãos. Mostrou a prova de amor, né? Eu não botei em sequência, porque... Mas aqui eu tenho esse costume de me pregar assim, né? Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, para tudo isso que está acontecendo aqui hoje, foi preciso acontecer tudo isso, né? Que está ali, que a gente está lendo, que está escrito na palavra de Deus. Foi preciso Jesus vir ao mundo, Jesus se humilhar, foi preciso Jesus, né, morrer na cruz, foi preciso muita coisa acontecer, irmãos. A renúncia de Jesus, né? Até quando chegou na crucificação, né, que tinha, né, aqueles ladrões, né, que foram crucificados, pregados lá com Jesus na cruz. Até por isso Jesus passou, para poder hoje nós estarmos aqui, para a gente poder adquirir a salvação, ganhar a salvação, não é verdade? Porque já pensou, o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, sendo pregado na cruz junto com 2 salteadores, não é verdade? Que todo mundo conhece bem essa palavra, que um disse para ele, se tu é o Filho de Deus, desce dessa cruz, não é verdade? Mas o outro se humilhou, e salva-te a ti, salva nós mesmos, né? E o outro se humilhou, falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos.
é verdade? Agora, esse que está aí, ele não tem pecado, ele não era para estar aqui, né? Em outras palavras, não é verdade? Então nós sabemos, irmãos, que não foi fácil. Às vezes a gente reclama, a gente acha, porque eu estou passando por essa peleja, eu estou passando por esse sofrimento, não é verdade? A luta está grande, eu não tenho emprego, eu não tenho saúde, eu não tenho casa para morar, não estou sem dinheiro para pagar aluguel. A gente reclama muito, irmão, nós somos reclamões. Mas o Senhor passou por aquilo tudo ali. E o que Jesus disse para o Pai, quando ele tinha que passar por aquela cruz ali? Pai, que não seja, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Não é? Então, irmãos, isso aí serve de experiência para nós, não é verdade? Porque Jesus, quando ele pediu água ali, eles deram o quê? Vinagre. Ficar ligado, irmão. Então, é triste, né, irmão? Mas ele passou por aquilo. Por que ele passou por aquilo? Por causa do amor que ele tem por nós. Ele não tinha, ele tem. Não é verdade? Ele tem esse amor por nós. Tanto que a gente, né, sai, a gente volta, a gente vai trabalhar, que trabalha, né? E Deus guarda, Deus dá tanto livramento, irmãos. Não é verdade? Então, qual outro que vai aí, varão? A crucificação de Jesus. Então, aí bota esses versículos que está ali. 27. Aleluia. Glória a Deus. Então, e diz assim: e quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, perdoa, irmãos, deram-lhe de beber vinagre, viu? Misturado com fel, hein? Com fel ainda por cima. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então, e assentados o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele os 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, assim como havia falado, né? E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, dizendo: tu que destrói o templo, em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz. E creram nele. Irmãos, isso aí foi uma tentação muito grande que Jesus passou. Mas em nenhum minuto ele disse não. Ele poderia dizer: pai, eu não vou pagar esse sacrifício aí por ninguém. Porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz, irmãos, ele não morreu porque ninguém era bonzinho, não. Ele morreu por toda a humanidade. E todo mundo era ruim. É ruim até hoje. Porque a Bíblia diz que não tem um bom se não for Deus. Nós hoje estamos aqui na presença do Senhor pela misericórdia dEle. Pela grande e infinita misericórdia do Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje louvando e glorificando e falando desse Deus maravilhoso. Amém? Passa para a crucificação.
Ô, glória, irmãos, ressurreição. Então, ali, né, estava terminando, né, as lutas, os problemas que Jesus passou na terra. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Ali vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correndo a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, né, a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então disse-lhes: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Irmãos, nós vemos, né, que Jesus, como está escrito na palavra, ele disse que ele morreria, mas que em 3 dias ele ia ressuscitar dos mortos. E aí se cumpriu a palavra de Deus. Mas a gente sabe, como ali os fariseus, né, os escribas, eles não acreditavam. Como Tomé também foi um que não acreditou. Ele disse o quê? Que só acreditava se ele visse, né, as furadas nas suas mãos, visse os furos que furou a lança, furou a costela dele, não é verdade? Então, se cumpriu, meus irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus, o sacrifício que ele fez naquela cruz, para hoje nós estarmos aqui, irmãos. Porque senão o que seríamos de nós? Onde estaríamos nós? Né? Mas Deus, ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Deus, ele quando ele fez o mundo, ele criou o mundo, criou tudo que existe no mundo, ele já sabia o que ia acontecer hoje, há não sei quantos mil anos atrás, quando isso aconteceu, né? Que ele projetou fazer o mundo, formar os animais, né? E tudo que a gente hoje vive, tudo que a gente faz, tudo já está lá no livro do Senhor. E outra coisa, irmãos, Deus diz ainda que nu nós viemos e nu nós voltaremos, porque lá no céu não entra bagagem. Até a gente estava estudando isso na lição ontem, a lição 12, né? Que lá no céu não entra bagagem, a porta é estreitinha. Então, o que Deus está querendo dizer com isso, né? Né, Bruno? Lá não entra bagagem. Qual é a bagagem que a gente crente tem? Muitas bagagens.
A gente, quando vem para Jesus, a gente vem cheio de carrapicho. Cheio de carrapicho. As pessoas perguntam, mas o que é carrapicho? É cheio de coisas ruins, pensamentos maus, não é verdade? Cheio de coisas erradas, fazendo coisa errada, né? E o Senhor vem, Ele vai lá, busca a gente, né? Traz para a casa dele e começa a trabalhar. Como vaso, né? Na mão do olheiro. Deus começa a fazer, mexer. Porque a gente, quando chega na casa de Deus, irmão, nós estamos todos quebrados. Nós estamos todos sem nada de bom. Então, Deus tem muito trabalho com a gente. Entende, irmãos? Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, tem pessoas... até Deus diz que nós não podemos julgar, né? Deus diz, não julgueis para não ser julgado, né? Nós não podemos julgar. Mas a pessoa, às vezes, depois que vai, por exemplo, Deus põe uma escada para a gente subir. Aí você sobe o primeiro degrau, você sobe o segundo, você sobe o terceiro, você sobe o quarto, e você vai subindo. Aí quando chega num patamar, você acha que você já pode tudo. Ah, eu já sou um pastor. Eu já posso falar isso, já posso falar aquilo, o irmão que tem o dom de cantar, né? O pastor José Wilton, que louva. Então, a gente tem que sempre fazer igual Jesus fez, nos humilhar. Senhor, eu não sou nada. Senhor, se a tua unção não estiver comigo, eu não vou louvar, não vai sair nada da minha boca. Mas o Senhor Jesus, quando a gente põe Ele, irmãos, em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor nos usa pela misericórdia dEle. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo flui, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo faz uma coisa gloriosa, derrama dons espirituais sobre a igreja. Por que hoje em dia a gente não vê ninguém mais receber o batismo com o Espírito Santo? É a coisa mais difícil que tem, mas Deus quer batizar. Deus quer batizar, mas para isso nós temos que querer. Senhor, está na tua palavra. Senhor, eu quero, é promessa tua. E temos que orar, temos que jejuar. Mas hoje em dia não se vê, irmão. Está difícil ver isso acontecer. Está difícil. E quantos estão com seus dons enterrados? Não é verdade, Bruno? Quantos estão com seus dons enterrados? Vamos pedir a Deus, Senhor, desenterra esses dons, Senhor. Em nome de Jesus. Então, irmãos, até aqui o Senhor me deu. Eu agradeço pela oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder estar aqui, né, compartilhando com os irmãos, né, uma porção da palavra de Deus. E eu espero que Deus abençoe, né, a igreja dele poderosamente e que nós venhamos, irmãos, a cada dia mais nos humilhar, descer, para que um dia, né, nós possamos subir para a glória. Amém? Glória a Deus.